Podem sentar, por favor. Todo mundo sentadinho agora, não converse, não se distraia. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração forte para Deus tirar o atraso da sua vida. Daqui a pouco vamos fazer essa oração forte. Mas eu tenho uma coisa hoje para falar para vocês. Olha bem para mim agora. Hoje nós vamos fazer diferente. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, você vai acompanhar, porque os versículos vão aparecer na tela quando nós estivermos lendo. Mas hoje eu queria fazer um paralelo entre Davi e Saul. Eu não sei se vocês lembram que na segunda-feira passada eu disse que nós temos que aproveitar as oportunidades. Lembra disso? Que Davi, Deus não mandou ele lutar contra Golias. Ele viu a oportunidade e agarrou, e os outros não agarraram. Era para Saul lutar aquela luta. Cuidado com as lutas que são suas. Cuidado com as oportunidades que Deus te dá para você não perder. Tem lutas que são suas lutas, não é para ninguém guerrear suas lutas. Aquela luta era de Saul e ele teve medo. E Davi entrou em cena. Nós falamos que ele aproveitou a oportunidade, e nós temos que aproveitar as oportunidades, não foi isso? Nós falamos que Davi, ele se afastou do irmão dele, porque ele viu que o irmão dele estava querendo atrapalhar a fé dele. E que tem momentos que nós temos que se afastar de certos ambientes, de certas pessoas, se queremos crescer na vida. Nós não podemos deixar essas pessoas nos atrapalharem. Nós falamos sobre isso, que as pessoas sentimentais têm dificuldade para dizer não, para tomar atitudes radicais, e você tem que ter cuidado até com pessoas que você pode ajudar. Você tem que ter cuidado, porque tem momentos que você não tem condições de ajudar, e essas pessoas trabalham de um jeito como se você tivesse a obrigação de ajudá-las, e começa a pesar. E se você não for uma pessoa que usa a fé com inteligência, com razão, você se sente mal quando não pode ajudar certas pessoas, como se fosse a sua obrigação. Você pode ajudar? Ajude, graças a Deus por isso. Mas se não pode, eu não tenho condições agora. Está dando para você entender? Nós falamos sobre isso, sobre aquelas pessoas que a melhor coisa que você faz é não negociar mais com elas, saber dividir as coisas. Nós falamos também que Davi era uma pessoa determinada, tão determinada que o rei Saul tentou impedir ele de lutar contra o gigante, dizendo que ele não tinha condições, mas ele foi tão determinado que Saul disse: não adianta não, isso aí não adianta não, deixa ele ir. Não foi isso? Agora eu quero que você entenda uma coisa: Davi não foi o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo. Quem foi o primeiro? Saul. E eu estava lendo a história de Saul, e eu separei alguns pontos que eu queria tirar lições com vocês, porque nós aprendemos o que fazer e também o que não fazer com as histórias da Bíblia. E Deus deixa os erros, as falhas, para nós aprendermos com os erros dos outros. É melhor do que aprender errando, se nós podemos aprender com os erros dos outros. E o primeiro erro que Saul cometeu, eu queria ler com vocês. Coloca o título aí, leia alto. Saiba esperar o momento de quem? De Deus. 1 Samuel 13:6. Eu vou ler o 13 e o 6, depois eu vou ler do 9 ao 13, tá? Você pode acompanhar no telão hoje ou na Bíblia, se você quiser. Diz assim: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. Olha o 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul:
porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o quê? Holocausto. O 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste nessa mente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o quê? O teu reino sobre Israel para sempre. Olha para mim, por favor. Aprenda uma coisa: perca com o homem, mas não perca com Deus. Se você perder com Deus, você acaba perdendo tudo. Se você perder com o homem, Deus te ajuda a recuperar o que você perdeu. Eu já vi pessoas perdendo com o homem, porque ela falou a verdade, perdeu na hora e ganhou depois. E eu já vi pessoas perdendo com Deus e ganhando com o homem, e depois se arrebentando lá na frente. Não perca com Deus. Prefira perder para os homens, diante dos homens, mas ganhe com Deus. Ele era rei, e ele se achou no direito de oferecer o holocausto, coisa que Samuel tinha que fazer. O profeta Samuel é que tinha que fazer o holocausto, não ele sendo rei. Mas ele cedeu à pressão e não soube esperar. Aprenda a não ceder à pressão. Aprenda. Ele começou a ver os inimigos avançando, ele começou a ver o povo se espalhando, o povo cobrando, e ele foi e se precipitou. Cuidado com essa pressa para vender, que vão desvalorizar o que você está vendendo. Cuidado com essa pressa para comprar, que você pode comprar caro, que você pode comprar errado. Cuidado com sua pressa nos negócios, porque você pode cair em golpe. Era para Saul esperar, ele não sabia esperar. Davi esperou. Davi não adiantou as coisas, Davi esperou. Mas quando chegou a hora de Davi, Deus colocou Davi no trono, Deus colocou Davi no palácio, Deus colocou Davi onde ele queria, porque foi no tempo de Deus, no tempo certo. Aprenda a esperar. A nossa pressa, a nossa ansiedade pode trazer consequências horríveis para a nossa vida. Aprenda. Aprenda a não ceder nos momentos de pressão. Ele não soube aguentar a pressão. Tem dias que você tem que aguentar a pressão. Tem momentos na nossa vida que nós temos que aguentar a pressão. E não é para no momento de pressão você ficar descontando nos seus filhos, descontando nos seus funcionários, descontando em outras pessoas. É para você aguentar a pressão se apegando com Deus, se esvaziando em Deus, ficando bem na sua comunhão com Deus, para que você não passe os seus problemas para os outros e não deixe isso atingir seu casamento e outras áreas da sua vida. Está dando para você entender? Era para ele aguentar a pressão e esperar esperar Samuel, mas ele não esperou. E quando Samuel chegou, ele deu desculpas. E nós vamos falar sobre esse erro também que ele cometia. Então, por favor, aguenta a pressão. Aguenta a pressão. Cuidado com a sua precipitação, cuidado. Não perca com Deus, perca com o homem, que Deus te honra, mas não perca com Deus. Porque se você perder com Deus, você vai se arrebentar. Deu para você entender? Segunda coisa, coloca aí, lê alto. Não deixa as conquistas subir para onde? Para a cabeça. Vamos ler esse versículo de 1 Samuel 15, 17. E disse Samuel, ele falou para Saul: porventura sendo tu o quê? Pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei de onde? Sobre Israel? Olha para mim, olha o que o profeta Samuel estava dizendo para Saul. Lembra quando você era pequeno aos seus olhos? Lembra quando você era humilde?
Lembra quando você estava começando, que você dependia de Deus, que você achava que você não tinha condições, que você se via sem nenhuma condição, Deus era a sua condição. Agora você não se vê mais pequeno aos seus olhos, você se vê grande. Cuidado, porque o gabar-se vem antes da ruína. Cuidado, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Cuidado, você que mudou, que parece que agora é outra pessoa, só porque você está crescendo na vida. Cuidado. Cuidado, você que está se achando, porque ele começou a se achar e depois se arrebentou. Comece humilde e continue humilde. Não deixe nenhuma conquista te levar à perdição, senão você vai ter problemas sérios. Cuidado, você que está dando tudo certo, dê graças a Deus e continue o mesmo. Não se ache superior a ninguém. Seja humilde, fica na sua, no seu lugar, que Deus vai te honrando e vai te abençoando, e Ele vai sendo glorificado, não você. Está vencendo? Continue se vendo pequeno, porque quem está abrindo portas, quem está te colocando em certos lugares, quem está te honrando, não é a sua capacidade, é Ele. Então Samuel estava lembrando, lembra Saul, quando Deus te ungiu, você não tinha condição nenhuma, lembra? Quando você era pequeno aos seus olhos, mas agora você está se achando, está se olhando diferente. Cuidado, para você não começar a se achar e se esborrachar lá na frente. Eu já vi muito isso. Você não tem noção quantos testemunhos. Eu já estou fazendo essa corrente segunda-feira há muitos anos, já fiz em vários lugares. Aqui já tem muitos anos fazendo essa corrente. Eu já vi muita gente fazer isso, e daqui a pouco descer. Já vi muitos testemunhos e muitos testemunhos também, porque Deus tem poder para levantar e para fazer cair. Por favor, se mantenha humilde, você só ganha com isso, amém? Vamos ao terceiro. Lê alto. Não tenha medo. Olha para mim, por favor. Olha para mim, para você entender isso aqui. O medo tem uma raiz, uma origem. Por que a pessoa tem medo? Porque ela não está com certeza que Deus é com ela. O que Davi disse? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Vamos ler esse versículo. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando a pessoa crê que Deus está com ela, ela enfrenta o medo e vence. Todo ser humano sente medo, e ele para o ser humano, ele diminui o ser humano, ele faz o ser humano ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem. O medo impede muitas pessoas de tomarem atitudes. E o medo de Saul era de perder o trono dele para Davi. Você não tem que ter medo de concorrente, você não tem que ter medo de desafio, você não tem que ter medo do futuro, porque o seu Deus, Ele provê todo dia. Se você crê que Ele está com você, Ele te ajudou hoje, vai te ajudar amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e sempre. Não é no medo, é na fé. Nós não vivemos no medo, nós vivemos na fé, porque Deus é conosco. Só que ele tinha um medo, essa insegurança dele era porque Deus não era mais com ele. Ele estava no trono, mas não estava com Deus. Então, ele não queria perder a posição. Não se preocupe com posição. Às vezes você perde posições para Deus fazer coisas maiores na sua vida. Não tenha medo. Não fique se comparando com ninguém. O medo de Saul fez ele se arrebentar. Lembra de Jó? O que eu mais temia me sobreveio. O que nós temos medo acaba acontecendo. Ou tiramos o medo, ou ele se materializa na nossa vida. É uma questão de escolha. Você quer que ele se materialize, então continue com ele. Você não quer, então abra mão dele. Entregue esse medo a Deus.
Eu não sei quais são os seus medos, mas ele tinha medo de perder o trono e acabou perdendo o trono. Olhe, por favor, o 4. Lê alto, por favor. Não sinta inveja de ninguém. Vamos a 1 Samuel 18:7. As mulheres dançavam e cantavam. Olha o que elas cantavam. Saul matou milhares, Davi o quê? Dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuir a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas o quê? Milhares. O que mais lhe falta senão o quê? O reino. Agora olha o 9. Daí em diante, Saul olhava com o quê? Com inveja para Davi. Olha para mim, por favor. Não tenha inveja de ninguém. Você não precisa disso. Se você continuar lendo essa passagem, ele começou a ficar perturbado, porque a pessoa que tem inveja, ela começa a ficar perturbada. Na cabeça de Saul, ele tinha que acabar com Davi. Ele só ia ficar bem se Davi morresse. E o invejoso é assim. Ele acha que só vai ficar bem quando certas pessoas forem destruídas. O invejoso, ele esquece da vida dele e começa a ficar de olho na vida dos outros. Não tenha inveja de ninguém e não tenha medo de pessoas invejosas, porque ele tentou tudo contra Davi, mas Deus livrou sempre Davi. Sua preocupação tem que ser com os invejosos, tem que ser em estar bem com Deus, porque Ele te guarda da inveja. Está dando para você entender? Saul ficou obcecado por Davi. Saul ficou caçando Davi. Saul ficou tão mal que ele começou a ficar perturbado. Ele ficou cego com uma pessoa que só queria o bem dele. Só se preocupe com uma coisa: está bem com Deus. E deixe que as invejas transformem tudo em vitórias para você. Só se preocupe em estar bem com Deus. Ele ouviu aquela música perturbou ele. E ele teve Davi como alvo. Mas Deus não deixou ele acertar Davi. E Deus não vai deixar ninguém te acertar. Nem acertar a sua casa, nem acertar o que é seu. Porque o seu Deus é maior. Diga: meu Deus é maior do que toda inveja. Agora vamos ao ponto principal. Lê alto. Sua maior vitória é guardar o coração. Vamos ler primeiro Samuel 24:6. E disse aos seus homens, aí foi Davi que falou, tá? O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. A ungido de quem? Do Senhor. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido de quem? Você sabia, aprenda isso, ó. Olha aqui para mim. Se você me perguntar qual foi a maior vitória de Davi, não foi derrubar o Golias, foi não matar Saul. A maior vitória de Davi foi guardar isso aqui, ó, o coração dele. Porque ele só fazia o bem e só recebia o mal. Mas ele conseguiu guardar isso aqui. A vitória maior de Davi foi não matar Saul. Porque o que Saul fez com Davi não se faz com ninguém. Mas quando você é uma pessoa que está bem espiritualmente, você vence suas batalhas sem sujar o coração com ninguém. Você não suja. Continuam te querendo mal e você continua querendo o bem da pessoa. Ela pode nem acreditar, mas você continua querendo o bem dela, orando por ela. Ela te desejando tudo que não presta, ela fazendo fofocas, ela inventando histórias, ela tentando de tudo para te matar, para matar seu nome, sua reputação, seu produto, seja lá o que for, mas você querendo o bem dela, guardando isso aqui. Então a bênção de Davi maior não foi derrubar Golias, foi não fazer mal para Saul, que fazia mal para ele. Porque no momento que você começa a fazer mal para quem está te fazendo mal, você se tornou igualzinho a pessoa. Ela conseguiu colocar o veneno dela dentro de você. Ela conseguiu tirar a sua essência. Ela conseguiu mudar você para pior.
Ela conseguiu. Ela conseguiu ter o resultado exatamente que ela queria, te tornar igual a ela. Eu já vi pessoas me procurarem dizendo: bispo, o meu patrão tem inveja de mim. O patrão, só porque ele comprou um carro. Eu já vi pessoas terem inveja da outra por causa do gosto. Tem gente que compra em Paris, tem gente que compra roupas em outros países, mas tem gente que compra aqui no Braizão e cai tão bem. Porque tem gente que tem bom gosto. Tem gente que as roupas eram tudo do Braizão, mas tem bom gosto. E tem gente que tem inveja, porque ela se veste bem, porque ela escolhe bem. Tem gente que compra coisas baratas, mais bonitas do que quem compra coisas caras, e isso já gera inveja. Mas o problema não é as pessoas invejarem seu cabelo, seu jeito, as pessoas invejarem o seu sucesso. É você não estar bem com Deus, porque isso acaba pegando em você. Quando a pessoa não está bem, ela não aguenta ver a outra comprar um carro melhor, ver o concorrente crescendo, ela fica mal. Saul manifestava quando via alguma coisa boa acontecendo com Davi, quando via o povo elogiando Davi, ele não aguentava. Mas quando você está bem espiritualmente, você se alegra com a vitória dos outros. Você não quer o mal de ninguém. 2 vezes Saul poderia ser morto pelas mãos de Davi. Uma vez Davi estava na caverna com os homens dele e Saul entrou sem saber que Davi estava ali. Ele poderia ter matado Saul. A outra vez ele estava dormindo e Davi pegou a lança e a botija de água. E o soldado Davi falou: posso matar? Ele disse: não. É o que nós lemos agora. Essa aqui foi na primeira, quando ele entrou na caverna. Podemos matar? Ele falou: não. Quem sou eu para se levantar contra o ungido do Senhor? Não é minha hora ainda. Não pense que eu vou resolver o meu problema fazendo mal para ele, não. Deus não quer assim. Quando Deus quiser, Ele faz do jeito dele, não no meu tempo. Não vamos precipitar, não. Então qual foi a maior vitória de Davi? Guardar o coração. E tem gente que você sabe que tem um próprio mal dentro dela, para querer tanto mal para você, para querer tanto te destruir. Você sabe que tem um mal, não é ela, é o mal. Você tem compaixão da pessoa, você tem ódio do diabo, porque você sabe que é o próprio mal que faz ela tratar você assim, perseguir você desse jeito. Mas a sua vitória é guardar isso aqui, ó. Não tenho mágoa, não tenho nada contra ela. Pode ter tudo contra mim, pode ter feito muitas coisas, tem coisas que você nem lembra, porque isso aqui está bem, ó. Então a vitória dele não foi derrubar o Golias grandão, foi guardar o coração e não fazer mal para Saul. Porque quando você chega ao ponto de não fazer mal para quem está te fazendo mal, é porque você está bem espiritualmente. Amém? Ele guardou o coração dele era segundo o coração de Deus, que faz tudo pelo ser humano, e o ser humano só faz mal para ele, e ele continua querendo o bem do ser humano, querendo salvar o ser humano. Agora vamos continuar para a gente terminar. Lê alto aí. Assuma os seus erros. Olha aqui para mim, por favor. Vamos ler 1 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã, o que é que ele disse? Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha que bacana isso. Olha bem para mim, por favor. Olha que forte isso. Errou, mas reconheceu o erro dele. Todas as vezes que Saul errava, ele culpava os outros. Já viu gente assim? Que ela nunca está errada, sempre culpa os outros. Tem gente que erra com você e quer colocar na sua cabeça que o errado é você. É difícil. Só Deus mesmo. Você conhece gente assim? Ela falha, mas ela vem com a história enxergando que o erro é teu. Só fiz isso por causa de você. Mentira. É para te deixar mal. Davi errou. A diferença é o que ele fez depois do erro dele. Ele reconheceu. É muito bom quando você convive com uma pessoa
e você se depara com os erros dela e ela reconhece. Porque você vai conviver com a pessoa, você vai ver os erros dela. Você conviver comigo, você vai ver os meus erros. E todo mundo tem erros. Agora, difícil é viver com uma pessoa que erra e nunca acha que está errada. Reconheça os seus erros, assuma. Errou. Ele errou. E quando ele errou, Deus foi e perdoou, porque ele reconheceu o erro dele. Reconheça os seus erros e Deus vai te perdoar. Reconheça os seus erros e sua mulher vai te perdoar, seu marido vai te perdoar, seus pais vão te perdoar. Reconheça os seus erros e você vai achar a misericórdia de Deus. Agora, não seja esse tipo de pessoa que está errado, todo mundo está vendo que você está errado e só você não reconhece. Isso é muito feio para você, muito feio. Saul era assim, ele não reconhecia, mas Davi reconhecia os erros dele, por isso que ele foi longe. Último, lê alto. Não adianta começar bem e terminar o quê? Mal. Olha para mim, por favor. Saul começou bem, ele começou humilde, se enxergando pequeno, dependendo de Deus, mas durou pouco. Você sabe como é que Saul terminou? Saul terminou a vida dele voltando a fazer coisas que ele tinha deixado. Ele tirou as feiticeiras de Israel, mas terminou buscando feiticeira, voltando a coisas que ele tinha largado. Você sabe como é que ele morreu? Se lançando na espada. Mandou o escudeiro dele matar ele, ele não quis, ele foi e se jogou em cima da espada e se suicidou. Você sabe como é que Davi morreu? Morreu muito bem. Errou, falhou, mas reconheceu os erros dele. Começou bem, terminou bem. Vê se você para de começar todo animado e daqui a pouco desanimar, porque está encontrando dificuldade, porque não está sendo como você planejou, imaginou, e começou cheio de força e agora está fraco, e começou dizendo que ia arrebentar e agora está querendo desistir. Vê se para de deixar as coisas no meio do caminho. Não é começar bem só, é começar bem e terminar bem. E nesse percurso tem muitas lutas, mas você tem que perseverar. Amém? E principalmente com Deus, comece sua caminhada e termine com a sua salvação, porque você não pode começar bem e terminar no inferno. Está dando para você entender? Alguma coisa Deus falou com você hoje. Talvez seja para você perder o medo, porque quando você tem medo, você passa medo. Saul passou medo para Davi, para ele não enfrentar o Golias, era o que ele tinha dentro dele. Tem mulheres que ficam colocando medo no marido, vê se dá coragem para ele, vê se deixa ele na fé dele. Tem maridos que põem medo na mulher, ela quer fazer algo, ele fica, não, isso não der certo, e se a gente se endividar, e é cheio de medo, deixa ela na fé dela, e se der certo, e se vocês arrebentarem? Alguma coisa Deus falou com você. Talvez nessa sua luta, porque sua vida é uma guerra, você deixou alguma coisa contra alguém entrar aqui, ó. Essa está sendo a sua derrota, porque entrou. E às vezes a pessoa diz, não tenho nada contra a pessoa não, mas só em falar dessa pessoa te aborrece, mexe com você, está dentro de você. Tem alguma coisa que entrou em você que não está resolvida aqui dentro. E a sua maior vitória hoje pode ser uma coisa só: perdoar essa pessoa e ficar livre desse peso para sempre. Talvez seja seu irmão, sua irmã, sua cunhada, sua sogra, eu não sei, seu ex-sócio, mas alguma coisa Deus falou com você. Espero que você tenha ouvidos para ouvir a voz de Deus e fazer o que precisa ser feito para você arrebentar. Fique em pé e diga, eu vou arrebentar. Fala com fé, eu vou arrebentar. Agora olha para mim, por favor. Depois você vai pedir perdão a Deus e vai perdoar quem tiver que perdoar. Depois você vai lançar os seus medos em Deus. Mas agora eu quero que venha aqui na frente você, que diz assim, bispo, tem coisas na minha vida que estão atrasadas. Tem coisas na minha vida, eu vim hoje para orar por isso, porque tem coisas que Deus precisa mexer. Já eram para
ter me pago, já era para ter saído da causa, já era para eu ter fechado o contrato, já era para eu ter resolvido um determinado problema que até hoje eu não consegui. Estou numa luta com a documentação de um cliente. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente, porque nós vamos orar agora. Vem cantando: não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, e não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como o nosso Deus. como nosso Deus. Pastores, levitas, entra no meio do povo, por favor. Preciso de alguns aqui no meio. Deus maior, Não há Deus melhor. não há Deus. Preciso de pastores aqui no meio. Não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como o nosso Deus. como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, Tudo Ele fez, tudo criou, tudo criou, tudo formou tudo formou para o seu louvor. para o seu louvor, Para o seu. para o seu louvor. Olha para mim, por favor, agora. Abre os olhos, baixe as mãos e olhe para mim. Agora eu vou fazer uma oração diferente. Eu vi hoje à tarde pessoas manifestarem com demônios. Pode ser que você passe mal agora. Pode ser que você sinta alguma coisa ruim agora. Pode ser que tenha um mal paralisando sua vida há 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sei. Desde quando você se formou, desde quando você montou o seu negócio, não sei. De repente você está vendo pessoas se formaram com você lá na frente, você lá atrás. Você está vendo pessoas com menos capacidade de ir e você não vai. Nunca é reconhecido, nunca consegue progredir na vida. Eu não sei. Deus vai mexer agora em coisas antigas. Deus vai mexer em coisas que precisam ser solucionadas. E só Ele para solucionar, porque tem um demônio agindo, impedindo. Às vezes uma besteira, um documentozinho. Às vezes uma batalha que você entrou na justiça. Parece que o processo, todo mundo anda, menos o seu. Está parado. Nós vamos orar agora. Primeiro você vai falar com Deus. Você vai orar, pedindo para Deus agir nisso aí. E depois deixe que nós vamos orar. Feche os seus olhos, levante suas mãos agora e apresente a Deus qual é a tua causa. Apresente a Deus qual é a tua batalha. Apresente a Deus qual é a tua guerra agora. Isso, abra a tua boca. Abra a tua boca. Agora é hora de você orar. Agora é você. Fala para Deus aí agora o que está atrasado na tua vida. Fala para Deus que você quer que Ele mexa, aonde você quer que Ele mexa. Fala para Deus agora. Isso, abra a tua boca e pede para Ele. Pede para Ele agir, para Ele desamarrar, desatar, para Ele libertar. Você diz, pede para Ele agora, para tirar a amarração, o espírito de atraso. Pede para Ele agora. Aonde você quer que Ele venha se manifestar. Se envolve alguém, diga o nome dessas pessoas. Se envolve pessoas, diga o nome delas. Diga o nome do teu advogado, diga o nome de quem te deve, diga o nome da pessoa que você luta na justiça contra. Agora faça silêncio. Não diga nada agora. Feche os olhos. Coloque as mãos na altura do teu coração. Abaixe as mãos, deixe as mãos na altura do coração e feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, espírito de atraso de vida que entrou nessa pessoa, não diga nada. Você entrou na vida dela há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos. Você entrou na vida dela, mas você perdeu a vida dela. Quem deve a ela não paga, não dá sinal de vida. Tem condições de pagar e não paga. Culpa sua, espírito. Pode aparecer.
Você quer falir ela, quebrar ela. Seja você quem for, tenha o nome que for, tenha ganho o que for, eu me levanto contra você em nome do Senhor Jesus Cristo. E você não pode continuar atrasando a vida dela. Ela é uma profissional atrasada. Ele é um profissional atrasado, empresário atrasado. Essa causa não acontece nada, não tem uma boa resposta, não tem uma boa notícia. Feche os olhos, se concentre. Speed atraso. Você atrasa a vida dela, fazendo ela ficar doente, deixando as coisas dela na mão dos outros para ela tomar prejuízo. Você atrasou a vida dela usando funcionários para roubar ela, usando familiares para prejudicar ela. Você atrasa a vida dessa criatura. Era para ela estar por cima, ela continua por baixo. Para ela estar bem e ela está mal. Sai daí. Saia. Ela está quase desistindo, ela está quase jogando a toalha, ela está quase se entregando. Sai daí, saia daí, saia daí. O que te deram, o que te alimentaram, onde te alimentaram, na encruzilhada, na catatumba, num barracão, seja lá onde for, eu desfaço em nome de Jesus. Você perdeu a vida dela, sai daí. Acabou para você, espírito do atraso. O mal que entrou nessa vida através de uma obra de inveja. O concorrente que não quer que ela cresça, mandou você para essa vida. Sai daí, agora, em nome do Senhor Jesus. Bate em retirada. Acabou para você, espírito de atraso, espírito de amarração. Solta a loja desse homem, solta o trabalho dessa mulher. Sai daquele salão de beleza, sai daquela oficina, sai daquela farmácia. É você, espírito, que não deixa a coisa avançar. Já era para ter multiplicado o número de clientes, já era para esse empresário ter aberto filiais, mas as coisas não andam, porque você está aí. Sai daí agora. Nós te repreendemos em o nome do Senhor Jesus. Sai desse corpo, sai dessa vida, sai dessas mãos, espírito de atraso que está na cabeça dessa pessoa, fazendo ela achar que ela nunca vai vencer, que ela nunca vai prosperar. Bate em retirada agora. É na autoridade do nome do Senhor Jesus que nós te ordenamos. Deixe essa vida, deixe esse corpo, sai dos caminhos. O mal que não deixa os caminhos se abrirem, o mal que fechou portas, o mal que atrasou tudo, sai agora. Acabou o teu domínio aí. Hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da virada, e você não pode, espírito, continuar agindo aí. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Abre os olhos. Olha para mim, por favor. Não olha mais ninguém agora. Olha para mim. Eu vou dar um sai agora bem forte com vocês. Mas olha aqui, ó. Olha aqui esse homem, ó. Levanta as garras. Levanta suas garras, espírito. Levanta suas garras. Levanta suas garras. Para todo mundo ver. Eu não estou pedindo, estou mandando. Levanta suas garras. Traz aqui, o câmera está aqui. Tem como mostrar aqui? Levanta alto, as duas. Não vou demorar com você não. Levanta ligeiro. Levanta. Olha aqui, ó. Quem alimentou você? Quem foi que alimentou você? Quem alimentou você? Quem alimentou você? Olha para mim aqui. Olha para mim. Quem alimentou você? O concorrente dele me deu muito. É? Muito. Olha para mim, gente. Pode tirar o microfone aí. Quem foi? Camarada, quem foi que alimentou? O concorrente dele. E deu muito para ele. Deu muito para destruir a vida dele. Por isso que ele está com a vida atrasada. Mas hoje a vida dele anda. Em nome de Jesus. Olha para mim. Você é o chefe aqui? Você é o chefe aqui? É o chefe aqui? Seja queimado agora.
queimado, 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 pro inferno agora, para nunca mais voltar. Bota para trás. As duas patas para trás. Bota as patas para trás. Para trás. Para trás. Pega tudo que é seu e pro inferno agora. Não posso sair daqui. Eu não estou pedindo, eu estou mandando todos os demônios da vida dele. Em nome de Jesus Cristo. O que aconteceu? Eu nem sei. Você não sabe? Mas eu sei. O atraso acabou na sua vida. Porque em nome de Jesus você começa uma vida nova hoje. Tá? Depois ajuda ele. Tá bem agora? Você sentiu o que na adoração? Eu tava ali, mas não tava ouvindo nada. Seu quê? Tava ouvindo nada. Tava ali, mas não tava ouvindo nada. A mente estava sem entender nada. Pensando em matar, isso é verdade. Só pensava em quê? Em me matar, saí de casa, briguei com a minha mulher. Veio aqui hoje pensando em se matar. É o segundo que eu faço parte da segunda semana que eu tô aqui. Segunda semana que você vem aqui? É. Olha pra mim, foi Deus que te trouxe. Deu um trabalho danado, olha o tamanho do homem, ó. Deus abençoe. É guerra. Graças a Deus. Tô feliz, ó. Isso aqui tá gravado. Para quando você der o testemunho, mostrar que hoje acabou o atraso da sua vida. Você não vai morrer, não. Você vai viver muito. Chega em casa hoje, pede perdão à sua esposa, a seu filho, se reconcilia com sua família e fica firme. Você vê o que Deus vai fazer na sua vida. Os outros que tem, chama o chefe, quem me manda embora. Levante suas mãos, diga comigo, meu Deus, em nome de Jesus, da mesma maneira que o mal saiu da vida dele, o mal sai da minha vida. Todo atraso, em nome de Jesus, vai sair agora. Coloque as duas mãos na cabeça. Diga para nunca mais voltar. Todo atraso, toda amarração, em nome de Jesus, diga e não volte nunca mais. Coloque as mãos na altura do coração. Tenha paz. Tenha certeza que Deus é com você. Agora entrega para Ele suas ansiedades, precipitações, medo. Se você tem inveja de alguém, se livra disso. Se você deixou seu coração sujar, perdoa essa pessoa. Se você está mal com Deus, pede perdão a Ele. Se você voltou a fazer besteira, desagradar a Deus, pede a Ele misericórdia. Pede que Ele te ajuda. Saul terminou mal por falta de humildade. Você tem que terminar bem sua caminhada. Você tem que terminar sua caminhada no céu com Deus. Lembra quando você começou, quando você era pequeno aos seus olhos, quando tudo você dependia de Deus, contava com Deus. Que Deus seja com você. Que em nome de Jesus Ele consiga trabalhar com você. Que cada dia você dê mais espaço para Ele na sua vida. A vida é feita de escolhas. Todo dia, diariamente, nós temos que fazer escolhas. E as escolhas de Saul foram erradas, e as escolhas de Davi foram certas. Que Deus te ajude, te ilumine em cada escolha que você fizer. Que Ele abençoe e que Ele seja contigo. Ele confirma que Ele é com você. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Não temas, Não temas, nem te espante. nem te espante. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Pode ir voltando pro lugar. Eu sou o teu amigo. Vai voltando pro lugar. Teu amigo. Volta cantando, te fortaleço. Te fortaleço e Te ajudo. te ajudo E te sustento com o meu poder. e te sustento
envergonhados e confundidos, todos os que te perseguirem, todos os que te perseguirem, serão todos reduzidos a nada, aqueles que demandam contra ti. Eu sou contigo, não temas, Nem te espante, eu sou o teu Deus, eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo, eu sou o teu amigo, te fortaleço e te ajudo, te fortaleço e te ajudo e te sustento com o meu poder. Eu sou contigo. Levante a mão da aliança e diga: eu sei, eu tenho certeza que o Senhor é comigo e vai me guardar e vai me ajudar para que eu chegue aonde o Senhor quer. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Louvado seja o teu nome, glorificado e exaltado seja o teu nome, graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.